Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Beleza, gente? E na segunda-feira, dia 20 de maio, às 20 horas, vai rolar Atlético e Aparecidense, lá em São João del Rei, em Minas Gerais, na Arena Sicredi. O imparável Atlético goleou mais uma vez na Terceirona de 2024. A vítima dessa vez foi o CSA, que jogando em casa, lá no Rei Pelé em Maceió, foi definitivamente dominado pelo Esquadrão de Aço, que construiu o placar do jogo ainda no primeiro tempo, 5-0 pro Atlético contra o CSA pela quarta rodada da Série C. Do outro lado, o Aparecidense empatou em casa contra o São Bernardo no Aníbal Batista de Toledo, lá em Aparecida de Goiânia, com um placar de 1-1 no final do jogo. Belezão, quem vai conseguir parar o Atlético? O time aplicou mais uma goleada na Terceirona e dessa vez em cima do CSA. O Atlético passou o carro e nem tomou conhecimento da equipe alagoana. Os 5 gols da partida saíram todos no primeiro tempo, foi um verdadeiro massacre. Já a Aparecidense, que jogou contra o São Bernardo, não conseguiu sair com a vitória. O time abriu o placar no primeiro tempo, mas viu o Bernão empatar no segundo e segurar o resultado com 2 jogadores a menos, mantendo assim a invencibilidade do Tigre do ABC. É isso aí, meus irmãozinhos. Agora vamos falar sobre a Aparecidense, que empatou jogando em casa contra o São Bernardo na última rodada. E a Aparecidense, que é claro, é de lá, de Aparecida de Goiânia. A cidade tem um fato legal acontecendo, que ela caminha para ser a primeira aerotrópole do Centro-Oeste. O termo aerotrópole é usado quando municípios se desenvolvem de forma integrada com as vias aeroportuárias. A cidade foi escolhida para receber esse empreendimento por ter uma localização estratégica. Olha que legal. A Aparecida de Goiânia está de 1 a 2 horas de voo de 65% do produto interno bruto do Brasil e até a 4 horas de voo do restante do país. Então quem tá ali tá muito bem localizado e vai ter como sair aí pelas vias aéreas com muita tranquilidade. Legal demais. Sensacional, hein, João?
Mas a Cidinha achou que ia voar e não voou não, viu? O time jogou contra o São Bernardo nessa quarta rodada e não fez valer o fator casa. No jogo, o Bernô iniciou a partida pressionando, mas não conseguiu traduzir isso em gols. Já no final do primeiro tempo, a Cidinha conseguiu até sair na frente do placar com Cauari, que cara a cara com o goleiro fez a cavadinha e balançou as redes. O empate do São Bernardo veio logo no início do segundo tempo, João. O time voltou do intervalo mostrando o mesmo domínio do primeiro tempo. Dessa vez, o gol saiu aos 7 minutos do segundo tempo dos pés de Lucas Lima, que mais tarde acabou sendo expulso. Bom, isso aí foi o melhor da partida. O Aparecidense dominou no primeiro tempo, o São Bernardo jogou bem no segundo tempo e no final da partida terminou 1-1. Um para o Aparecidense e um para o São Bernardo. O nosso jornalista, o Schumacher, segue a Aparecidense pra gente lá na Terceirona, estava lá acompanhando de perto esse empate da Cidinha diante do Bernô. Fala, Júnior Schumacher! Jogando pela primeira vez na Terceirona 2024 com a presença da torcida, que por sinal decepcionou, e apenas 280 torcedores compareceram ao estádio Aníbal Batista de Toledo, a Associação Atlética Aparecidense apenas empatou em 1-1 com o São Bernardo. A equipe de Aparecida de Goiânia começou o jogo cedendo muito, mas muito espaço para o Bernô. Aos 42 minutos, o atacante da Cidinha, Ezequiel, serviu Cauari, que saiu cara a cara com o goleiro Alex Alves, finalizando com uma linda cavadia, fazendo um lindo gol. Na volta do intervalo, o panorama no início da partida se repetiu, ou seja, o São Bernardo ditava o ritmo do jogo, e com isso, o Tigre acabou coroado com o gol de empate anotado por Lucas Lima aos 7 minutos da segunda etapa. 4 minutos depois, Romisson acabou anotando o segundo para a equipe paulista, que acabou anulado pela arbitragem, gerando revolta dos aurinegros. A indignação seguiu após a expulsão do próprio Lucas Lima, autor do gol da equipe do São Bernardo ou Bernô. A Aparecidense não soube aproveitar a vantagem numérica e a ineficiência se manteve mesmo após a expulsão de Wesley Dias, novamente do time paulista aos 40 minutos. Resultado final: 1-1 e descontentamento geral de ambas as equipes, que do lado paulista perdeu 2 posições, figurando na 4ª colocação, e do lado goiano, a 9ª posição, deixa a Cidinha fora do G8. Júnior, o Aparecidense apresentou um belo futebol no primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar no segundo tempo. O São Bernardo voltou para o jogo, voltou muito bem e terminou empatando a partida, apesar que o São Bernardo teve 2 jogadores expulsos, mas isso jamais lá quase no final. Bom, enfim, o empate foi justo para os dois lados. E esse descontentamento era mais que esperado, acho que não tinha como ser diferente. O time viu o São Bernardo empatar e segurar o jogo com 2 jogadores a menos. Se do lado da Cidinha o resultado não agrada, do lado do Bernô foi um grande resultado heróico, eu diria. O Júnior Schumacher, que está sempre de olho no Aparecidense, que acompanha o Aparecidense, conversou com o presidente do clube, o Wilson Passarinho. E foi por um motivo muito especial. O goleiro Pedro Henrique vai completar 200 jogos pelo Cidinha agora contra o Atlético. Muito bom essa média de jogos do goleiro do Cidinha, o Pedro Henrique. Parabéns para ele. O Pedro Henrique, além de ser um atleta excepcional, é uma pessoa excepcional também, né? Ele nos ajuda muito, tanto dentro de campo como fora. Ele é um dos líderes, né, da equipe. Foi uma excelente aquisição quando nós trouxemos ele já há mais de 10 anos, né? Então, quando o jogador tem essa linha de conduta e tudo, nada mais justo do que ele permanecer no clube. Na época a gente tinha, né, a parceria lá com o Goiás, que é através do Maguete e do Cocá, né? E o Cocá negociou com o Goiás a vinda dele e ele veio por empréstimo e depois acabou gostando de nós também, né? Gostamos muito dele e ele acabou ficando e tá aqui até hoje. Um ótimo atleta. Antes do jogo nós entregamos para ele uma camisa dos 200 jogos e uma placa de agradecimento. Meus irmãozinhos, uma sequência dificílima pra Cidinha. 2 candidatos fortíssimos ao acesso para a Série B. Em sequência, depois do São Bernardo, a equipe vai agora para São João del Rei na tentativa de parar o embalado Atlético. Vamos lá, gente. Mas primeiro, vamos falar sobre o Atlético, que atropelou o CSA na 4ª rodada e segue invicto na liderança da Série C. Já que estamos falando do Atlético, então, não tem como não falar de São João del Rei. A cidade que abriga o melhor time da Série C de 2024.
Dizem que tem uma história meio sombria lá no subsolo da cidade. É isso aí, João? É isso mesmo, belezão. Dizem que existe uma São João del Rei subterrânea. Ela foi construída pelos escravos enquanto eles trabalhavam na construção de outras partes da cidade no século 17. O acesso a essa misteriosa cidade de pedra acontece pelas 20 betas espalhadas pelo território são joanense. São pequenos túneis que ainda não foram abertos para visitação, mas serviam ao transporte e exploração do ouro, que foram intensos durante muito tempo na região da Serra do Lenheiro. Que história, hein, João? Parece a Paris aqui do Brasil, né? Em Paris você tem as catacumbas de Paris, e é isso mesmo, eles construíram várias passagens subterrâneas pela cidade que escondiam coisas e que pessoas eram enterradas, foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial pela resistência. É São João del Rei e Paris ali, ó, uma ao lado da outra. Mas assim, do mesmo jeito que essa história é bacana, vamos falar também da campanha do Atlético, né? Que tá sensacional. Ele mantém a sua invencibilidade no Brasileirão da Série C e mostrou sua superioridade diante do CSA lá no Rei Pelé, vencendo por 5-0, com todos os gols sendo marcados na primeira etapa. O CSA até que tentou atacar no início do jogo, mas não conseguiu êxito. O esquadrão de aço, o Atlético, se guardou bem na defesa e saiu nos contra-ataques. Logo de cara, o Wellington Torrão abriu o placar. Jonatas marcou 2 vezes e David Braga também marcou 2 vezes. Isso tudo no primeiro tempo, gente. Eles foram os responsáveis por balançar as redes em Maceió, garantindo a vitória da equipe mineira. Repito, no primeiro tempo. Agora eu chamo o Lucas Maximiano, o nosso jornalista que segue o Atlético na terceirona. O Lucas viu de perto a vitória avassaladora do Atlético, que chega com muito mais força. Vamos ouvir, fala, Lucas! O Atlético confirmou a sua grande fase na Série C do Campeonato Brasileiro, goleando o CSA por 5-0 neste domingo, Dia das Mães, dia 12 de maio, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com o resultado, o Esquadrão de Aço segue líder isolado da competição com 12 pontos, enquanto o CSA amarga a 13ª colocação com apenas 2 pontos. O CSA até que tentou atacar no início do jogo, mas se perdeu na saída de bola. A partir daí, o Atlético não deu chances ao CSA. Aos 13 minutos, Polvidiero avançou pela direita, cruzou o rasteiro para o Wellington Torrão abrir o placar. 4 minutos depois, o Jonatas converteu de pênalti após o Wellington Carvalho tocar a bola com a mão na área. Aos 28 minutos, Diego Fumaça obrigou o goleiro Tomazella a fazer uma boa defesa. Logo em seguida, o Atlético ampliou o placar num contra-ataque rápido. Polvidiero tocou para David Braga, que bateu de entrada na grande área e marcou um golaço. Aos 40 minutos, Jonatas driblou o Wellington Carvalho e marcou o 4º gol do Atlético. No último lance do primeiro tempo, David Braga aproveitou um passe de Wellington Torrão e fechou o placar 5-0. Com a goleada construída no primeiro tempo, o Atlético diminuiu o ritmo na segunda etapa e apenas administrou o resultado. O CSA, pressionado pela própria torcida, teve algumas chances de diminuir o placar, mas não conseguiu superar a defesa do Esquadrão de Aço. Com a vitória, o Atlético se consolida como um dos favoritos ao acesso à Série B. Já o CSA, em crise, precisa reagir rapidamente para evitar um rebaixamento para a Série D. Que fase do Esquadrão de Aço. Meus irmãozinhos, 12 pontos em 12 pontos disputados. O time mineiro, líder isolado da competição, já se firma como um dos favoritos para o acesso. Continuando assim, logo vai realmente já estar com o pezinho na Série B. Belezão, e o legal desse time é que ele mostra, né, que é superior dentro e fora de casa. As 2 goleadas que o Esquadrão de Aço aplicou até aqui na Série C de 2024 foram fora dos seus domínios. Olha que interessante. É o time que não dá chance mesmo. E para melhorar ainda mais nesse início da campanha, em 4 jogos o time marcou 13 gols e sofreu apenas 1, com um saldo médio de 12 gols. Então o time tem 4 vitórias e 12 gols de saldos. É impossível não enxergar o Atlético como favorito para o acesso, apesar que estamos apenas na 4ª rodada e vamos para a 5ª rodada. É, Cícero, mas vamos falar de novo com o Lucas Maximiano, que ele conseguiu uma entrevista com o Fábio Mineiro, o diretor de futebol do Atlético, que mostra que ele já vem fazendo a sua parte para destinar todo o valor de arrecadação do jogo contra o CSA para as famílias do Rio Grande do Sul. É uma baita atitude muito linda, meus amigos.
Muito feliz, né, pela vitória, feliz por a gente ter colocado renda total, né, nosso torcedor, nosso povo são-joanense, da região, Campo das Vertentes, né, prestigiou esse apelo que a gente fez aí junto ao povo do Sul, num momento tão difícil, né, e muito feliz, cara, a gente poder aí colocar carga total. Não temos um estádio muito grande, né? Como as equipes de Série A e B aí, mas realmente a nossa capacidade hoje conseguiu total, a renda, né, bruta aí 70 e poucos mil e a líquida dando aí quase 50 mil reais. Então, esse valor aí vai ser todo destinado lá para as famílias do Sul. Eu espero que essa iniciativa do Atletique, de todo o nosso departamento aí, né, seja válido para aquelas famílias que realmente vão poder contar com um pouquinho. E queria deixar aqui um apelo, um pedido aos nossos amigos, aos clubes co-irmão aí que a gente tem, né, que disputam Série A, B, C, AD, que se estenda nas próximas rodadas aí, né? Eu sei que todo mundo conta com a renda para pagar suas contas, né, as despesas da própria partida, mas pense nesse apoio aí que começou aqui com o Atletique, que se estenda para outras equipes. Eu sei que tem muita gente se mobilizando, apoiando, né, que se estenda aí para várias equipes e que esse apoio chega, né, lá no Sul. Então, com os nossos amigos lá do Sul, de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul, receba esse apoio. Vai ser com muito carinho, né, do povo mineiro aqui, do povo de São João del Rei e região, que veio aqui, prestigiou, né, e graças a Deus conseguiu colocar renda total e a gente vai poder aí levar esse recurso para o Sul. Então, muito obrigado a todos, feliz, né, pela vitória do Atletique. Nossa equipe conseguiu aí manter, né, mais uma vitória dentro de casa. Os 3 pontos é muito importante para a sequência, né, da Série C. E eu tenho certeza que essa equipe cada vez mais está no caminho certo. Nós vamos colher grandes frutos aí no final. E sem dúvida é a hora de ajudar os nossos amigos e amigas lá do Sul. Parabéns ao Atletique, que fez bonito demais, não só dentro de campo, mas com essa ação aí fora das 4 linhas também. Que beleza! Atletique Aparecidense em mais uma partida que você acompanha tudo aqui na Terceirona. O confronto entre Atletique e Aparecidense vai acontecer lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, na segunda-feira, dia 20 de maio, às 20 horas. O Atletique é um adversário muito complicado e provavelmente vai complicar o jogo para o Aparecidense. O Esquadrão de Aço não perdoa. Se o Aparecidense não se encontrar bem em campo, provavelmente vai tomar uma bela goleada. O time do São João del Rei está muito bem na Terceirona. O Lucas Maximiano, jornalista que acompanha o Atletique, fez sua previsão para esse jogo contra o Aparecidense, válido pela 5ª rodada da Série C. Vamos ouvir. O Atletique segue embalado pela goleada de 5-0 sobre o CSA no último domingo. Recebe o Aparecidense na próxima segunda-feira, dia 20, às 8 da noite, na Arena Sicredi, pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida promete ser um grande desafio para ambas as equipes, com o Atletique buscando manter sua invencibilidade em casa e o Aparecidense em busca de se recuperar de um empate contra o São Bernardo. O Atletique vive num momento incrível na competição, liderando a tabela com 10 pontos. O time mineiro ostenta o melhor ataque, com 11 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 1 gol sofrido. O grande destaque individual é o atacante Jonatas, artilheiro da Série C. Já o Aparecidense ocupa a 9ª colocação com 4 pontos e vem de um empate controverso contra o São Bernardo, marcado por um gol anulado de forma duvidosa pela arbitragem. A equipe precisa reagir na competição para se distanciar da zona de rebaixamento. Um dos pontos fortes do Atletique será o seu desempenho em casa. A equipe ainda não perdeu na Arena Sicredi pela Série C e possui o melhor aproveitamento como mandante no Campeonato Mineiro deste ano. E se tem algum time que tá preocupado nessa rodada, é a Aparecidense. Nós falamos também com o Júnior Schumacher, que cobre a Cidinha aqui pra gente, pra ele comentar sobre a expectativa desse jogo fora de casa contra o Atletique. Após deixar escapar uma grande chance de voltar a vencer na Terceirona, a Cidinha já pensa no próximo desafio na competição, visando o confronto contra nada mais, nada menos o líder da competição, o Atletique Clube, que será realizado na próxima segunda-feira, 20 de maio, às 20 horas, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, reduto do time mineiro. Com relação à formação da equipe, técnico Lúcio Flávio, pela primeira vez, mexeu na escalação no jogo contra o Brno, e contra o Atletique, mais mudanças devem ocorrer.
Arthur Fernandes, que foi desfalque de última hora no jogo contra o São Bernardo, deve reaparecer no time titular, no lugar de Luan Salles, e consequentemente Genilson, que atuou no meio, deve reassumir a lateral direita. Há a possibilidade de Rodrigues entrar no lugar de Emanuel na esquerda, mas isso depende da confiança do dono da camisa 6, que pela primeira vez foi relacionado para uma partida na Terceirona contra o São Bernardo. E por fim, insisto, Alan James, a qualquer momento, não sei se será nesse jogo contra o Atlético, pode voltar ao time titular no lugar de Ezequiel. Com relação à paralisação ou não do campeonato em detrimento das enchentes no Sul, presidente executivo da Aparecidense, Wilson Passarinho, diz ser favorável, faz uma observação, desde que a CBF não prolongue a disputa do que originalmente foi estabelecido, porque assim, caso seja prolongado, geraria custos com folhas de pagamentos aos cofres do clube. É isso aí, meus queridos. De um lado, o Esquadrão de Aço, o Atlético, 100% de aproveitamento nas 4 primeiras rodadas da Terceirona, com 12 pontos e com um impressionante saldo de 12 gols até aqui. Recebendo em casa a Aparecidense, que segue na busca do G8. O time no momento é o 9º colocado na tabela, com 5 pontos, sendo 2 empates, uma vitória e uma derrota até aqui. Será que a Cidinha consegue parar a sensação da Terceirona de 2024? O avassalador Atlético? Esse é mais um confronto pra gente ficar de olho, viu? Nessa 5ª rodada do campeonato mais raiz do Brasil. Por isso, fica aí com a gente e acompanhe todos os detalhes deste jogão nas nossas redes sociais. É Terceirona Oficial, hein? E no nosso portal, terceirona.com. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos do jogo das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Correia. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive no nosso site, na seção vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo melhorar no campeonato e o Floresta que está lá na rabeira na lanterna. E teve lei do ex com o gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1.
foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que cerca a Série C e seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom, o que mais, João? Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar para as pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e um empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu um dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, aí ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. É, minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, Belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional.
Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra quinta rodada. Vamos lá então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18. Às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso. A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a quinta rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da Terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de técnicos nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da Terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente. E o Jonatas, amigos, está mostrando na Terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a Terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense.
Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da Terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular, mas vamos com calma, o campeonato tá só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora pro segundo destaque. A quarta rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que tá assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas, aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho pro time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa quarta rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Corrêa, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C. Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Corrêa, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Corrêa e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito.
São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa e vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado. Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação pros nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.